Hoje no quadro E a Delta nós vamos conversar com o chefe da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção da Polícia Federal e integrante da Força Tarefa que investiga a Operação Lava Jato em Curitiba, o delegado federal Felipe Hayashi. Obrigado, pela tua participação aqui. Eu que agradeço a participação, É uma honra estar aqui com vocês. Bom, obrigada. Bom, a nossa pauta aqui principal, vai ser a respeito do seu livro, que trata da corrupção. Então, a nossa primeira pergunta, o seu livro, Corrupção, ele é fruto de experiência do seu trabalho nessa força-tarefa ou ele é mais um trabalho acadêmico? Na verdade, o livro ele é resultado de uma junção dessas duas situações. Então, esse livro eu desenvolvi ele a partir de uma pesquisa de mestrado, ao longo dos anos de 2013 até 2014. E aí, esse trabalho, ele foi concluído, Foi um trabalho de pesquisa científica, acadêmico, e nele eu trago também a minha experiência profissional aí ao longo desses quase 10 anos de delegado de Polícia Federal. Bom, tem uma pesquisa recente do Datafolha, que diz que a corrupção foi apontada como a principal preocupação dos brasileiros, não é por menos, Acho que todo mundo é bem preocupado com essa questão. Como é que o senhor explicaria essa crescente preocupação dos brasileiros, principalmente nesses últimos anos? Tem sido um grande problema, para todos nós. Essa pesquisa, ela revela que houve um aumento da percepção dos brasileiros em relação à corrupção. Ou seja, na década de 90, por exemplo, a corrupção não era compreendida como um grande problema para o nosso país. Então, hoje, em razão da própria globalização, da maior exposição desses casos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, então, e o fato também dos efeitos da corrupção estarem atingindo aí de uma forma mais perceptível, as pessoas como um todo, no aspecto econômico, inclusive social, Então, isso faz com que os brasileiros eles percebam, a gravidade que a corrupção causa, Uma vez que ela gera aí uma grande potencialidade lesiva de uma forma difusa, de uma forma coletiva e superindividual, diferentemente de outros crimes em que há uma violência direta contra a pessoa. Eu acho que o brasileiro também tem entendido melhor, o que é a corrupção. Antes talvez ele confundisse um pouco isso. Não sei se eu estou errada na minha colocação aqui também. Sim, é diferente de um crime, por exemplo, por exemplo, uma pessoa que sai de casa assaltada. Então, essa pessoa ela sente diretamente essa violência, que acontece contra ela. Ela sente uma sensação de medo. No caso da corrupção, se há um desvio, por exemplo, milionário dos cofres públicos, as pessoas que não estão diretamente naquilo, elas não vão sentir aquilo de forma imediata. No entanto, indiretamente, os efeitos que ela causa, eles são nocivos e até muito piores do que a violência comum, do que o crime na sua forma clássica. Bom, o senhor acha que a legislação brasileira e os mecanismos de prevenção e repressão da corrupção evoluíram na mesma medida que o crescimento da preocupação social com o problema? Sim. O Brasil ele é signatário de uma série de convenções internacionais que visam combater a corrupção numa escala global. E então ele aderiu, por exemplo, à Convenção da Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento. Ele aderiu à Convenção da Organização dos Estados Americanos, aderiu à Convenção de Palermo e à Convenção de Mérida, que são instrumentos globais de combate à corrupção. Então, a partir do momento que o Brasil ele firma esses compromissos internacionais, ele passa, então, a implementar medidas legislativas, a internalizar essas medidas no ordenamento brasileiro. Então, como fruto disso, nós temos aí uma série de leis muito importantes para fins da persecução penal, da atividade do delegado de Polícia Federal, e do Judiciário e do Ministério Público. E eu cito como exemplo, por exemplo, a Lei de Combate a Organizações Criminosas, que é a 12.850 de 2013, as inovações da Lei de Lavagem de Dinheiro, no ano de 2012, e a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 do ano de 2013, que
ela inova o ordenamento jurídico aí no aspecto da responsabilização da pessoa jurídica. Bom, você acredita que a corrupção seja um problema maior no Brasil ou o problema ele não é adequadamente enfrentado no nosso país? Na realidade, a corrupção ela é um fenômeno global, ou seja, tanto em regimes democráticos quanto em regimes ditatoriais ela está presente em todas as economias no mundo. No entanto, há, de fato, uma certa deficiência, no tratamento desses delitos ainda no Brasil. Então, muitas vezes esse processo, há uma investigação criminal, mas esse processo, isso se torna depois um processo judicial, um processo penal, e isso acaba muitas vezes não ensejando uma condenação, ou esse processo ele acaba sendo objeto de nulidade. Tá? Então, isso até gera aí, na população em geral, o sentimento de impunidade. Sim. Como se o sistema não funcionasse. Então, realmente, nós temos que evoluir nesse sentido. Um importante passo aí dado recentemente foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que uma condenação em segunda instância ela já é suficiente para que eu inicie a execução de uma pena de privação de liberdade, por exemplo, e isso faz com que aumente aí, o risco, e a análise de risco pelo delinquente, ou seja, pelo criminoso que pretende praticar um ato de corrupção ou algum outro delito econômico, e acaba fazendo com que ele seja inibido de praticar esses ilícitos. Bom, agora tem uma pergunta aqui que eu acho que todo cidadão tem feito. Se a Lava Jato vai resolver o problema da corrupção do Brasil. Como é que foi a sua experiência nesse trabalho? Sim, tive uma atuação bastante intensa na Operação Lava Jato, em Curitiba, e eu entendo que a Operação Lava Jato, na verdade, ela rompe um paradigma no aspecto de responsabilização. Então, é uma operação policial diferenciada em que se conseguiu atingir níveis de responsabilização das pessoas físicas aí, no aspecto organizacional, ou seja, organizações que antes eram praticamente imunes a qualquer tipo de responsabilização, dos seus dirigentes e pessoas que ocupam posições no topo delas, E aí ela rompe com esse paradigma, E também no aspecto político também, de responsabilização penal. E, no entanto, ela, por si só, não é suficiente para que nós tenhamos aí uma solução contínua para esse problema. Na verdade, ela é um trabalho, ela é um trabalho hoje, mas nós precisamos aí intensificar o combate à corrupção como um todo, em vários aspectos e em todos os níveis, não só no nível federal, mas também na instância estadual. Na sua percepção, assim, o que leva uma pessoa a praticar um ato corrupto? Na verdade, são vários fatores, Então, por exemplo, se nós pensarmos numa pessoa que ganha um bom salário, uma pessoa que ilicitamente ela já é muito bem remunerada, o que leva essa pessoa a se corromper e receber dinheiro de origem ilícita. Crescer essa ambição, Exatamente. Então, eu tenho, acerca das causas da corrupção, eu tenho primeiro um fator, uma motivação individual, ou seja, que até Aristóteles já falava que a corrupção ela é inerente à condição humana. Quer dizer, a corrupção ela existe em potência em todo ser humano e justamente ela se manifesta por conta dessas paixões humanas, que são a ganância, a cobiça, a avareza, a busca por uma satisfação pessoal. Então, isso faz com que haja uma motivação individual, mas só essa motivação individual, ela não é o único fator. Então, eu vou ter também fatores superindividuais, ou seja, causas estruturais que podem favorecer a corrupção, Por exemplo, um país em que há uma corrupção sistêmica, um país em que a corrupção ela é endêmica, um país em que nós temos uma macrodelinquência governamental, um país em que há uma crise socioeconômica, são fatores aí estruturais que podem favorecer uma incidência maior de corrupção. E ainda eu tenho quando eu tenho uma oportunidade para a prática de atos de corrupção,
ou seja, quando eu tenho vítimas, alvos, né, objetivos apropriados, por exemplo, uma instituição financeira, por exemplo, cujos controles são falhos, ou uma companhia de capital aberto, né, cujos procedimentos internos também, em que não há uma governança efetiva, tá? Tudo isso vai impactar aí, né, numa maior ocorrência de oportunidade, né, para a prática da corrupção. E essa questão da oportunidade, ela está ligada principalmente à questão da discricionariedade. Então, quanto maior a discricionariedade, seja para um agente público ou para um agente privado, maior é a oportunidade para que haja aí uma prática de atos de corrupção. E fora isso aí também eu vou ter a questão do risco. Quer dizer, se eu tenho riscos formais ou riscos informais baixos, sim, por exemplo, se eu tenho um sistema legal, né, penal ou civil ou administrativo que ele não é eficaz no sentido de detectar, descobrir quem está praticando um ato corrupto, né, prender essa pessoa, deflagrar um processo judicial, né, e responsabilizá-la efetivamente, né? Então eu volto novamente na questão da impunidade, né? Em que eu não tenho, então, dentro da análise racional de risco desse delinquente, né, um fator inibitório de sua conduta. E no aspecto informal também eu preciso de controles sociais, né? Então eu preciso de uma imprensa livre, preciso de uma sociedade civil forte, organizada, né? Claro, para fiscalizar e monitorar, né, a corrupção em todos os seus... Um trabalho em conjunto, né? Um trabalho em conjunto. Bom, qual que é a importância de mecanismos de prevenção de corrupção empresarial e compliance face à nova lei anticorrupção? Então, esse é um ponto extremamente importante, porque a lei anticorrupção ela vai incentivar que as empresas elas adotem, né, implementem procedimentos de integridade, ou seja, programas de integridade ou programas de compliance. Tá, o que são esses programas, né? Não basta nós trabalharmos com repressão, nós precisamos de prevenção também. E, seguindo essa tendência internacional, né, as próprias convenções anticorrupção nos trazem isso, há um processo de transferência de responsabilidade do setor público para o setor privado, né? Então, o Estado, ele passa a desenvolver leis no sentido de que empresas, por exemplo, né, que estão próximas ou vinculadas a algumas fontes de risco, elas passem a adotar procedimentos internos, mecanismos, controles, né, de integridade, códigos de ética, de conduta, sim, passem a adotar uma maior transparência, né, uma governança corporativa em todos os aspectos, né, prestação de contas. Tá, então, o compliance anticorrupção ela é uma das medidas de prevenção à corrupção extremamente importante, né, desde que ele seja eficaz também. Não basta eu ter aí um programa de compliance, né, numa empresa sem que isso seja feito de forma eficaz e, inclusive, se torne depois, ao longo dos anos, um aspecto cultural dessa organização. Bom, na sua visão, qual que é o papel, né, e a atuação do delegado de Polícia Federal no enfrentamento da corrupção? O papel do delegado ele é dos mais importantes. Então, hoje o Brasil ele adotou, né, ele adota o sistema acusatório. Ou seja, as funções de investigar, denunciar, defender, né, e julgar, elas são exercidas por autoridades distintas e autônomas. Então, o delegado de polícia é aquele que preside, então, a investigação criminal, o inquérito policial, e na fase pré-processual, que eu reputo das mais importantes, no âmbito do processo penal, é aquele momento em que vai haver a coleta de provas, né, a coleta de elementos de informação, e são esses elementos, né, que depois, deflagrado o processo penal, que vão, né, ensejar aí um resultado no aspecto condenatório ou na absolvição daquela pessoa que está respondendo, né. Então, o papel do delegado ele é de suma importância, né, no combate à corrupção e a todos os delitos econômicos em geral, né, como a lavagem e outros crimes corporativos, né. O papel do delegado ele assume um relevo muito grande aí, inclusive dentro dessa sistemática do regime transnacional de combate à corrupção,
ou seja, é uma figura reconhecida nessas convenções internacionais, né? Tá? É uma figura indispensável para que nós possamos fazer justiça, né, no nosso Estado brasileiro aqui, cumprindo aí a nossa função essencial, né, e tornando esse processo penal efetivo, tá? Conseguindo índices satisfatórios aí de esclarecimento de casos, né, e onde há culpa, né, a responsabilização efetiva aí. Tá? Tanto no aspecto da pessoa física investigada, né? E no aspecto da pessoa jurídica também. Isso pode ser colocado como importante papel do delegado, porque é esse trabalho da investigação depois que vai subsidiar, então, um eventual processo administrativo, né? Por exemplo, no caso da lei de corrupção, que é o processo administrativo de responsabilização, Sim. E eventuais outras instâncias aí no âmbito do direito. Bom, encerramos então a nossa entrevista. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, se você gostou dessa entrevista, quer assistir outras, é só acessar o nosso site www.eadelta.com.br. Se você se interessou pelo livro do delegado federal Felipe Hayashi, é só você entrar no site da ADPF, que ele está disponível lá para compra. Até a próxima!